Então, queridos irmãos e irmãs, feliz de nos encontrar juntos para continuar esse percurso, esse caminho. Chegamos hoje na virtude teologal da caridade, do amor, e vamos ver duas partes, essa vez, sobre a virtude da caridade. Essa virtude da caridade, do amor na vida dos santos, vários autores e santos que já caminham conosco nas formações que temos costume de dar. E a segunda parte vamos ver a virtude teologal da caridade nos magistérios de nossos papas, Bento XVI e o Papa Francisco. Então, a virtude teologal da caridade, como introdução, em primeiro lugar, não deve ser centrado sobre fazer. Nessa introdução, eu quero já bem focalizar sobre o fato que é uma dimensão de essência, é uma virtude infusa, como a fé. Não é fazer, não é amar do modo natural. Não é isso. E São Francisco de Sales vai dizer, meu, nosso pequeno amor natural, coitadinho. Não, a virtude da caridade é dom que vem de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. É atributo principal de Deus, a essência de Deus é o amor. Então, não é fazer em primeiro lugar, não é uma função, uma utilidade, não é uma coisa de amor, de misericórdia para mim, não sei quem, para o pecador, para o pobrezinho. Não, não é isso em primeiro. Em primeiro lugar, devemos contemplar essa virtude infusa como uma propriedade, se podemos dizer, atributo de Deus. Deus é amor. 1 João 4, 8. É a essência de Deus, e como somos criados à imagem e semelhança de Deus, todos somos feitos pelo amor, para viver essa virtude de caridade, todos nós. Bom, então, essa virtude de caridade pode influenciar minha vida conjugal, minha vida familiar? Claro, espero para você, porque senão, vosso pequeno amor natural será rapidamente limitado. Então, quem vai renovar nosso amor conjugal, nosso amor em família, nosso amor em comunidade, na vida fraterna, é essa virtude infusa e que devemos solicitar. Eu não tenho desejo de amar ela ou ele, mas sobre tua palavra, Senhor, eu jogarei as redes. Eu receberei toda essa renovação de amor e receberei de teu coração. Isso, a fé é o amor que vai nos dar uma renovação de nossa vida, de nossa essência de filho de Deus, simplesmente porque Deus é amor. E Jesus depois vai nos pedir fazer, ele vai nos dar imperativo. Tu amarás, não é se tu queres, tu amarás. Amarás a Deus em primeiro lugar, de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu espírito, de todos os teus meios, tu amarás. Não é só de amar com tua sensibilidade e afetividade, claro que é a primeira corda que deve vibrar, mas não é só ela. Tu amarás com tua inteligência, tua imaginação, tuas faculdades nobres e intermediárias. Tu amarás de todas as tuas energias, espírito, alma e corpo. E tu amarás teu próximo como ti mesmo. Então são três que devemos amar. Deus, em primeiro lugar. E isso se chama a ordem da caridade. Qual é a tua ordem de caridade na tua vida? O que você ama em primeiro lugar? O gatinho? A amiguinha? O que você ama em primeiro lugar? Se você não ama Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão mais ou menos ordenadas, serão talvez desordenadas. Porque só em primeiro lugar devemos reescolher cada dia de amar a Deus em primeiro lugar.
e depois é amar nosso próximo como nós mesmos. Mateus 22, 37, o Evangelho nos lembra o que é todo resumido na lei e nos profetas, diz Jesus. É um resumo, um concentrado. Então, vamos ver em primeiro ponto quais seriam as definições da virtude teologal da caridade. Caridade, amor com um grande A. Quais seriam as definições? E vamos ver quais são as definições dos santos sobre a caridade. Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, eu acho que é o documento mais moderno e mais profundo que você pode aprofundar esse documento do Papa Bento XVI. Deus Caritas Est, que fala de uma maneira maravilhosa, realmente, e de uma maneira construída e moderna sobre a questão do amor. Ele diz: o amor, como virtude teologal, é o mais alto grau do amor. Não se fala de um pequeno amor, se fala do grau mais alto do amor, a caridade. A caridade não é só uma coisa social, de boas obras, que vai custar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos e ponto final. Não, não tem nada a ver com isso. A caridade do amor, essa graça infusa que vamos descobrir. E justamente o Papa Bento XVI, nos primeiros capítulos, você pode ler os 8 primeiros capítulos dessa encíclica, fala dos 3 graus, níveis do amor. Primeiro grau, o eros, o amor eros. O segundo grau, filia. E o terceiro grau, HP, que é o nível mais alto. Cada um de nós é feito por o nível mais alto do amor. Mas cuidado que, escolhendo o grau mais alto, esquecemos os primeiros graus. Então, é bom de ser bem realista e bem humilde e consciente, porque agora eu decido de viver só a caridade top. Alto nível, o resto não me importa. Meu Deus, mas você também vai continuar de ser homem e mulher, com uma natureza humana e com algumas outras coisas que podem te desviar desse grau, alto grau da caridade. É um caminho. E eros, a dimensão erótica, a dimensão carnal, a dimensão que é o primeiro grau do amor humano. Segundo grau, filia. Filia do grego, claro. Do grego. 3 nomes em grego para dizer o amor. Filia é a dimensão da amizade, que não vamos desenvolver, porque precisaria, e lá seria São Tomás de Aquino que poderia nos ajudar, porque ele se concentrou. Ele fez 2 tratados sobre o amor de amizade. Você pode buscar São Tomás de Aquino se você quer trabalhar essa dimensão intermediária, que é a dimensão da amizade. E essa dimensão também, São João, Evangelho de João trata esse amor de amizade entre Jesus e os discípulos. E podemos dizer que isso que se relata. Bom, então, vamos ver agora, Bento XVI, um pouco dessa questão do eros. Bento XVI, número 3 de Caritas, Deus Caritas Est, diz que o filósofo Nietzsche diz que a igreja, com suas leis, seus mandamentos e seus escritos, matou o eros. Ela desprezou o eros. É verdade que esse nome Eros não aparece nunca no Novo Testamento. Nunca Jesus falou do Eros. E no Antigo Testamento aparece só 2 vezes. Então o filósofo Nietzsche diz
existencialista, Nietzsche, relativismo e tudo essa tendência vai dizer a igreja matou o Eros. O amor humano, o amor erótico, a igreja não quer saber. Mas o Papa Bento XVI é muito moderno, ele não vai dizer isso. Ele vai dizer que devemos ter consideração por esse passo da dimensão humana do amor, mas vocês vão ver, mas que ele deve crescer, ele deve ser purificado, ele deve ser ajustado. O cristianismo seria responsável de destruir o Eros? Pergunta esse filósofo, o número 4 de Deus Caritas Est. Mas o Bento XVI vai dizer, não é exatamente isso. Mas o mundo investiu muito sobre esse único amor Eros. O problema é isso, e hoje também. Pornografia, erotismo. O mundo acha que não tem outro amor que esse amor. E o Papa Bento XVI vai dizer, mas o mundo investe bem de uma maneira demasiada, como também os gregos que divinizaram o amor Eros, não é de hoje isso. E divinizar a tal ponto que existia a prostituição sagrada, existia a divindade com o culto da fertilidade, esse tipo de coisa, na mitologia grega. O Eros embriagado e indisciplinado, disse Bento XVI, não pode ser uma subida, uma êxtase no divino, diz o Papa. Mas, pelo contrário, sozinho, ele risca de produzir uma queda, uma caída, uma degradação do homem, se ele não ultrapassa esse grau erótico, humano, carnal, ele risca de conhecer uma degradação. O Eros, que é só a dimensão do sexo, se torna um negócio, se torna uma coisa, uma simples coisa que podemos comprar e vender. E o homem e a mulher se tornam uma coisa utilitária. E isso não é verdadeiramente o amor. Mesmo o amor Eros. Não é isso. É uma coisa cosificada. E isso não é verdadeiramente o grande sim do homem a seu corpo. É bonito de ver essa palavra. Não é o sim do homem a seu corpo. Qual é o sim? Meu sim a meu corpo. Qual é meu sim para colaborar a cuidar do corpo que me é confiado até minha morte? Então, o Eros não é verdadeiramente digno de corresponder ao sim do homem a seu próprio corpo. Ele é feito por uma dignidade maior. Número 4, de Deus Caritas Est, parece uma evidência que o Eros precisa de disciplina e de purificação para dar ao homem não só um prazer limitado, efêmero, mas uma ideia da existência da beatitude, por qual ele é preparado. Ele é feito pela beatitude, não por um prazer erótico de 20 minutos, de 1 hora ou de 5 minutos, como os coelhos. Não é feito por isso. Ele é feito por uma beatitude que permanece. Número 5, existe uma certa relação entre o amor e o divino, porque o amor promete o infinito, a eternidade. Mas esse amor não pode ser dominado pelo instinto. As purificações, as maturações são necessárias, que passam pelo caminho da renúncia. Não é o recusar o Eros que vai envenenar o Eros. Mas ele precisa de uma cura em vista de sua verdadeira grandeza. O Eros pode existir, o amor carnal na vida conjugal existe, mas ele deve ser bem aconselhado, bem maturo e
vivido na sua dignidade. Então, Bento XVI vai dizer no número 5, se o homem aspira a ser somente espírito e que ele recusa a carne, como uma herança animal, então o espírito e seu corpo vão perder a dignidade. Se ele não quer, se ele quer viver só o espírito, esquecendo a vida natural, ele vai perder sua dignidade. Então, cuidado de não rejeitar o que é carnal, porque o que é carnal também faz parte da criação. E se ele quer ser só espírito, ele não será completo na sua dignidade. Depois, se ele nega a carne, se ele vem a negar a carne, é a mesma coisa, ele vai perder a sua realidade e sua grandeza. Se ele renuncia ao espírito, ele é a metade. E se ele renuncia à carne, ele é a metade também. Então, cuidado que esse homem não venha a fazer como uma castração ou de um lado ou do outro. Número 5 de Deus Caritatis. Só quando os dois, o espírito e o corpo, se unem, que o homem se torna plenamente ele mesmo. E essa única maneira que o amor, o eros, pode crescer, pode ser purificado e chegar à sua verdadeira dignidade. Então, não é o eros que deve me dizer minha atitude, mas de rejeitar e não querer saber. Podemos ver isso, pessoa que for tão ferida na sua sexualidade que quando chega a fazer o ano sabático são felizes, não falar nunca de sexualidade. Meu Deus, que muito bom, porque eu fui tão quebrado e machucado com esses relacionamentos, agora uma ilha ao ano sabático. E depois a pessoa vai fazer um caminho, para mim é claro que a vida é consagrada, porque não, acabou o resto lá, essas coisas carnais para mim, ok, bom, mas cuidado, porque depois do caminho, se você vai renunciar desse jeito, para não querer saber mais da vida natural, humana, física, erótica, sexual, afetiva, que é da natureza humana, porque você foi ferida desse lado, um dia esse tipo de coisa explode, pode explodir. Então, não é uma solução de se castrar para escolher uma vida espiritual e não querer saber mais. Não, eu não quero saber mais. Porque você não é anjo, Você é constituído de um corpo, de uma sexualidade, de uma afetividade, de uma sensibilidade. O que você faz é isso, então? É uma negação completa. Eu não quero também ir do outro lado e dizer que você deve não ter limite. E não me faz dizer o que eu não falei. Mas essa abstração, essa renúncia também não é justa. E Bento XVI fala exatamente isso. Espero que vocês vão melhor entender quando vamos avançar. O HP, diz o Papa Bento XVI, número 6, é a expressão característica da concepção bíblica do amor. HP. O amor bíblico se chama HP. HP expressa a experiência do amor que se torna uma verdadeira descoberta do outro, que ultrapassa o caráter egoísta do eros, que dominava antigamente. O amor se torna agora cuidado do outro. Interessante. Não se procura para ele mesmo, para buscar sua felicidade. Não, ele busca, pelo contrário, o bem do bem-amado. Ele busca, pelo contrário, o bem do bem-amado. Uma vida consagrada, realizada, e para amar o outro,
amar o bem amado e buscar os interesses, os benefícios do bem amado e da igreja. Ok? Oui. Eu começo a entender um pouco melhor. Hein? Ele faz isso com todo renunciamento a ele mesmo. Ele é pronto ao sacrifício. Ele busca mesmo essa dimensão. Isso faz parte do desenvolvimento do amor com os graus mais elevados, diz Bento XVI, que vai incluir as purificações profundas do amor que precisa agora, que espera agora seu caráter definitivo. Um amor que quer que não seja parado, que seja definitivo, não como um prazer efêmero, não como uma experiência passageira que não tem nada a ver com o amor. Não, a alma do homem e da mulher é feita para buscar esse amor definitivo. Então, existe, como dizemos no início, uma ordem da caridade e cada um de nós deve trabalhar isso. Qual é a ordem do amor em minha vida? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quem em primeiro? Deus, como? Como tu amas Deus? Jesus, como? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. A igreja, a comunidade, minha esposa. Como tu vives o amor encarnado na tua vida com essa ordem do amor. Não, nada preferir ao amor de Deus, diz a regra de São Bento. A regra de São Bento diz nada preferir ao amor de Deus. E amor meu próximo como mim mesmo. Mas quem é meu próximo, diz o homem do Evangelho. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Jesus fala do amar seu próximo. E o homem, que parece um pouco interessante, ele vai provocar, vai dizer, mas quem é? Porque são muitas pessoas ao meu lado. Então, quem é? Como eu vou reconhecer meu próximo? E Jesus vai retornar à situação, ele vai dizer, não, você não deve buscar quem é teu próximo, mas você deve se tornar o próximo de cada um que você encontra. Você não pode fechar os olhos das pessoas que você encontra, é impossível. Porque você se torna agora, em Jesus, o próximo de cada pessoa que você encontra. Você se lembra da parábola do samaritano, ele passou o levita, ele olhou do outro lado. Passou o sacerdote, ele olhou. E o Papa Francisco, na sua última exortação, comenta isso justamente, tutti, fratelli tutti, todos os irmãos. Ele comenta essa parábola, muito interessante. Ele diz, verifica bem, quem finalmente não queria olhar esse homem que era ferido, dois religiosos, um levita e um sacerdote. Terrível, terrível, porque o consagrado não pode se consagrar a amar todo mundo e finalmente amar ninguém. Não, deve amar concretamente. Um consagrado não é feito para amar todos e amar ninguém, não. Deve amar concretamente. Senão vai se tornar essas pessoas que vão olhar do outro lado. Um consagrado se consagra para, pelo contrário, de amar uma única pessoa ou de amar alguns filhos. O consagrado é chamado a amar todos, mas muitas vezes se torna uma coisa simbólica, e amamos todos e acabamos de amar ninguém. Isso é que é dramático. Então é bom que os consagrados se lembrem que eles devem amar concretamente, realistamente, de uma maneira encarnada, cada dia. E nós, casados, devemos amar em prioridade a pessoa com quem Deus me confiou. E os filhos e as pessoas da família também. Galatas 5:6, São Paulo vai dizer que a fé deve operar pela caridade.
se você tem fé, isso parece verdadeiramente como a carta de Santiago. Podemos alguma vez opor São Paulo, que fala em romano, dizendo é a fé que justifica, ponto final. Lutero, Calvino, na reforma protestante, se basear muito sobre a justificação pela fé, basta. As obras não precisam, mas não, Santiago diz, mostra-me tua fé, e mostra-me também tuas obras, porque as obras devem seguir. Mas São Paulo não é oposto a essa doutrina. Ele vai dizer, a fé opera pela caridade. E justamente porque o consagrado e qualquer cristão ama em Jesus Cristo, que ele não vai reduzir a um pequeno amor, ele vai amar os outros. Normalmente, seria o sinal, a essência do cristão, o amor, a caridade. A fé que opera pela caridade. E Galatas 5:22, quando Paulo fala da lista dos frutos do Espírito Santo, se você presta bem atenção, ele diz, o fruto do Espírito Santo é caridade, paz, alegria, benevolência, controle de si, paciência. Bom, o fruto do Espírito é a caridade, em primeiro. E como um programa, a caridade entende tudo, encerra tudo, recapitula todas as outras virtudes. A caridade é a maior das virtudes. 1 Coríntios 13, 1 a 13, e você pode tomar tempo de reler esse hino à caridade, 1 Coríntios 13, 1 a 13. Maravilha, ninguém escreveu coisa tão bela sobre o hino da caridade. Quando falarei todas as línguas dos homens, dos anjos, precisaria de cantar isso. Mesmo se teria o dom de profecia, mesmo se eu venho a distribuir meus bens aos pobres, se eu não tenho a caridade, não é nada, nada, nada. Os carismas são nada, se não são acompanhados pela caridade. Quando, tudo isso, essa lista que você conhece, a caridade é paciente, cheia de bondade, não tem ciúme, não é inconsiderada, não busca o orgulho, não busca o seu interesse, não se irrita, não se regozija do que é injusto, mas se regozija na verdade. Ela deve ser equilibrada, iluminada pela verdade. O Salmo, eu não me lembro do número, mas vocês conhecem, o Salmo diz, amor e verdade se encontram. Amor e verdade. A verdade sem o amor é fria, e a verdade do juízo é fria, da lei. E o amor sem verdade é um chiclete, é mole. O amor sem verdade não tem estrutura. É uma compaixão cheia de compaixão, mas não tem estrutura do amor na verdade. Então, são graças que se completam. E Santa Teresinha do Menino Jesus, você conhece também, eu entendi que se a igreja era um corpo composto de vários membros, o mais necessário, o mais nobre de todos, não podia faltar. Eu entendi que se a igreja tinha um coração, e que esse coração era cheio de amor, eu entendi que o amor fazia agir todos os membros da igreja. Se o amor ia se apagar, os apóstolos não poderiam mais anunciar o evangelho. Os martírios não queriam dar o sangue. Eu entendi que o amor recapitula todas as vocações. Bonito de ver isso. Os companheiros que são na busca de uma vocação, de iluminação, inspiração, conselho, discernimento da vocação, e isso volta ao amor de Deus. E Santo Inácio de Loyola vai dizer, escolher o que vai te pedir mais amor.
não escolhe o que é mais fácil, porque isso você vai se arrepender. Escolha o que vai te pedir o mais amor. O amor é de todo tempo, todos os lugares, ele é eterno. Minha vocação eu encontrei, diz Santa Teresina, no coração da igreja minha mãe, eu serei o amor. É bonito. Então, essa caridade provoca a vocação. Essa fé que se completa com a caridade, provoca a vocação. Porque a fé se verifica pela caridade. A caridade é verdadeiramente o braço da fé. Podemos dizer isso. E também qualquer carisma, qualquer dons confiado a cada um de nós, qualquer talentos, qualquer ministério, tudo que é ministério, serviço, dons, talento na igreja, deve ser acompanhado para dar fruto da caridade. Não podemos viver um carisma, um talento, uma função, um ministério sem a caridade, porque senão se torna um poder, senão são desviados e perde a qualidade do serviço evangélico. Os primeiros discípulos viviam nesse amor. Tertuliano, que mora na África do Norte, no século II, dizia: olha como ele se ama. Muitas vezes pensamos que são unicamente os discípulos de Jerusalém. Isso. Não, é Tertuliano que fala disso na África do Norte, o século II. Saint Ireneu, que evangelizou a França, a Europa do Leste, no século II, ele evangelizou a França, o século II, a alma da igreja é a caridade cultural, sacramental e orientada. A caridade da igreja é cultural, sacramental, orientada. Vamos ver depois o que significa. Santo Agostinho dizia: eu vejo a Trindade quando eu encontro a caridade. É bonito. Quando eu encontro a caridade, Deus Trino é presente. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é presente quando se vive um testemunho, uma presença de caridade. João da Cruz, no fim de nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Meu Deus, no final de minha vida eu vou dizer: meu Deus, eu amei pouco essa pessoa. Eu amei pouco, ou dificilmente, ou mal, essa outra. Ai. Senhor, vem me dar tua caridade, vem me dar o atraso de caridade que eu comecei. Um atraso, todos nós temos um atraso do verdadeiro amor, um atraso da verdadeira caridade. Eu não amei como eu devia amar bem mais. Como diz São Vicente de Paulo, no fim de sua vida, ele é cansado, morto. Ele diz: a graça podia bem mais. O amor podia bem mais na minha vida. Eu podia amar com atenção, com mensagem, com não sei o quê. Eu não fiz, mas muitas vezes, quando uma pessoa vem a morrer de nossa família, pensamos isso. Talvez você não teve muita experiência, mas a minha idade eu tenho mais experiência de quando uma pessoa da família vem a falecer, imediatamente eu penso: meu Deus, eu podia amar bem mais essa pessoa. Ai. De repente, é automático. Eu podia amar mais, eu podia amar melhor. O cardinal Journet, que foi um grande teólogo do Concílio Vaticano II, disse: são 4 critérios, caracteres da caridade na igreja. Muito interessante. A caridade na igreja de Cristo, ele escreve isso no seu livro, um livro enorme de 500 páginas, que se chama A Igreja do Verbo Encarnado. E eu aconselho você ler esse livro de teologia que é
maravilha, inspirado de São Tomás de Aquino. Charles Journet, teólogo suíço, nós ajudamos a arrumar a sua biblioteca depois de sua morte lá na Suíça durante 2 anos. Carlos Journet, ele diz: a caridade da Igreja de Jesus Cristo é indefectível. Você conhece, hein? Indefectível, sem defeito, ok? A qualidade da caridade, a qualidade da caridade da Igreja de Jesus Cristo é indefectível, sem defeito. Por quê? Ela não pode apostasiar, ela não pode perder o amor. Ela, a pessoa da Igreja. Outro teólogo amigo de Journet vai dizer: a Igreja é santa, mas o pessoal da Igreja é pecador. Não, mas não se fala do pessoal, não se fala dos membros, falamos da Igreja. A Igreja de Jesus Cristo é sem defeito, ela nunca vai apostasiar. Se você permanece com ela, você nunca vai apostasiar. É interessante. Nunca vai perder o amor. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A assistência divina sempre a sustentará até o fim dos tempos. Então, no meio da humanidade, permanece uma morada segura, fiel, constante, sempre pronta a receber o Espírito Santo, que será acolhida, celebrado e adorado. Ele será esse hóspede que vem para dar, para curar, para purificar, para iluminar, para salvar. Como Jesus, quando ele passava nas casas dos israelitas. Que bonito, hein? Charles Journet. Segundo caráter, a caridade da Igreja de Jesus Cristo é orientada. Significa que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Não tem erros na Igreja de Cristo. Não tem heresia possível. A revelação da Trindade é sempre no centro da Igreja, ao interior da Igreja. E esse conhecimento, esse reconhecimento da Trindade é necessário para que a habitação do Espírito Santo pode atingir todos os graus da perfeição. Terceiro caráter, a caridade da Igreja é suprema. Não tem maior amor que o amor que é depositado na Igreja. Por quê? Você pode buscar, você nunca encontrará um amor maior que o amor de nosso Salvador, de Jesus Cristo, que deu sua vida por amor pela Igreja. Nunca você encontrará como filho de Deus, crucificado, condenado, tal amor. Ela é a morada, esse lugar do maior amor que com o Pai e o Espírito Santo continua no corpo coletivo, no meio dos homens, e que foi inaugurado pelo seu corpo individual no dia da encarnação. Bonito também, não? Enfim, a caridade da Igreja de Jesus Cristo é sacramental. Significa que, no meio dela, ela recebia a herança de Cristo, que são os sacramentos. Os sacramentos são todas as palavras, dentro dos 7 sacramentos, as palavras e os gestos de Jesus são o conteúdo dos 7 sacramentos, que são ricos de virtude e que reúne de uma maneira íntima a graça e a caridade de Cristo, como uma morada co-natural, em razão também das ordens, em razão, sobretudo, disse Journet, da oração das ordens contemplativas, que faz que
ela é uma morada perfeita, que pode ser utilizada para salvar o mundo e que pode exercitar livremente sua virtude purificadora, iluminadora, divinizadora. Então, é bonito de ver os atributos do amor que existe na igreja. Quando dizemos eu creio na igreja, uma santa, católica, apostólica, é essa caridade que recebemos na igreja. Não temos sempre consciência disso, mas essa caridade que é indefectível, orientada, suprema, sacramental, e que faz que, até o fim dos tempos, aquele que vive realmente esse amor dentro da igreja será guardado, será protegido, será acompanhado por esse amor. Então, é um motivo de grande ação de graça. E essa igreja se comunica pelas missões visíveis do Verbo, que foi a primeira missão visível do Verbo foi a encarnação. A encarnação foi a primeira missão visível do Verbo. Depois, a segunda missão visível foi Pentecoste. E por isso que essa igreja permanece à presença da caridade até até o último dia. Depois, eu acho que é bom de guardar minhas notas para fazer a segunda parte na semana próxima, porque a partir de São Francisco de Sales eu tenho toda uma definição muito interessante, justamente, eu já falei do pequeno amor humano, quando ele diz que nosso coração humano produz naturalmente alguns começos de amor em relação com Deus. Mas amar a Deus em cima de tudo precisa de uma verdadeira maturidade do amor. Então eu vou deixar isso para desenvolver a próxima vez, para vos dar um pouco de apetite, de gosto sobre essas coisas que são muito interessantes. Ele é doutor da igreja, ele é teólogo e pastor, São Francisco de Sales. São coisas muito luminosas para compreender. E também depois acabaremos com o magistério de Bento XVI e do Papa Francisco. Eu também encorajo você a ler Deus Caritas Est e Fratelli Tutti de Papa Francisco, que ele desenvolve sobretudo uma dimensão da caridade no nível social, comunitário, fraterno e também político. A caridade política existe. Infelizmente, talvez falta testemunho, mas a caridade política existe e o Papa Francisco fala disso justamente na economia, na administração da cidade e do mundo, da sociedade. Ele fala também da caridade nessa perspectiva. Então, se você quer ampliar esse tema, você pode recorrer a esses dois documentos bem modernos, Deus Caritas Est, que é mais teológico, mais profundo teologicamente, e a exortação Fratelli Tutti, que é mais a dimensão universal, mas também fraterna. Então, que Deus os abençoe. A semana que vem vamos continuar esse percurso sobre a virtude da caridade. Caridade que é um dom de Deus, que não podemos fabricar. Mesmo com a melhor vontade, ninguém pode se dar a ele mesmo o dom da caridade. É um dom recebido de uma maneira infusa pelo Espírito Santo em nosso batismo. Então, cava, procura, busca esse dom que te foi dado, que nos foi dado a cada um de nós.